Nem sempre é fácil estar no relacionamento. As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, ideias, planos. Mas e quando você nem sequer está numa relação? Ou pior, e quando só um lado está? Há algum tempo eu terminei um namoro onde eu era muito feliz mesmo. Meu ex me respeitava, me mimava, ele cuidava de mim, era muito carinhoso. Nossa, eu era muito apaixonada por ele. Só que aí, depois que ele começou a trabalhar num lugar novo, ele terminou comigo. No começo ele nem quis admitir, mas eu soube depois que ele tinha se apaixonado por uma outra mulher de lá. Claro que aquilo acabou comigo. Eu amava ele demais e na minha cabeça, a gente ia se casar, a gente ia passar a vida toda juntos. Posso dizer que demorou algum tempo para eu me recuperar desse baque. Mas aí as minhas amigas me ajudaram tanto, foram essenciais para que eu voltasse a viver a minha vida. Eu passei a sair, me divertir e conhecer muitos homens também. Um desses foi o Caio. Eu estava nessa fase de curtição, ele também estava. Aliás, ele deixou isso bem claro desde o começo. Eu não gosto, sabe, Helena? Sendo muito sincero com você, eu não gosto de namorar. Sei. Eu tenho um jeito livre, não gosto de dar satisfação, de sentir que estão tirando minha liberdade. Entendi. E olha que eu já tentei, viu? Mas essa coisa de namoro não é pra mim. Eu já namorei. Eu fui muito feliz, sim, mas atualmente eu tô querendo distância também de relacionamento, sabe? Ah, não, é muito sofrimento. Não quero mais. Pois é, ainda tem essa. Namorar pra depois ficar sofrendo? Ah, pelo amor de Deus. Definitivamente não é pra mim. Não é mesmo. Eu tô fora. Ele tinha um jeito meio grosseiro, sabe, de falar. Mas não me incomodava em nada, porque eu também realmente não queria nada sério. Pra falar a verdade, eu ainda tinha sentimentos pelo meu ex. E naquele momento, o que eu queria era só esquecer dele de uma vez por todas. Mas eu e o Caio nos demos muito bem. Passamos a sair com frequência. Não todo dia, nem todo final de semana. Mas uma vez ou outra, ele me ligava ou eu ligava pra ele. E se os dois estivessem ali de bobeira, a gente acabava se encontrando. Apesar de gostar da companhia dele, o que eu não podia negar de jeito nenhum era que a química entre nós era fora do comum. A gente não falava muito da gente, não tinha o que falar, né? Mas a gente conversava muito sobre a vida, profissão, família, os amigos, enfim. A gente também não fazia programa assim de namoradinho, sabe? De ir no cinema. Mas a gente gostava de sair, de tomar uma cervejinha. E depois a gente sempre acabava num lugar mais reservado. O Caio só não gostava de dormir comigo. Ele dizia que dormir junto era coisa de casal. E por mim tudo bem. Eu não ligava de dormir junto. Mas se ele não se sentia bem, por mim também estava tranquilo. Nós ficamos assim, vivendo dessa forma, por uns bons meses. Acho que a gente se encontrava, sei lá, umas 4, talvez 5 vezes por mês. E sempre era muito legal, sempre. Mas aí, eu não sei porquê. Foi uma fase que ele estava meio pra baixo no trabalho. Meio sem ânimo pra aquela vida de baladas, não sei. Só sei que a gente acabou se aproximando ainda mais. Foi um período que a gente passou a se encontrar todo final de semana. Às vezes até 2 vezes na semana. Teve um dia até que a gente estava tomando um açaí, quando a mãe dele ligou pedindo um favor. E ele até me levou na casa dela. Eu fiquei meio em choque porque ele nunca tinha falado de me apresentar para a família dele. Mas tudo bem, eu fui. E foi ótimo. A minha sogra, a mãe do Caio, ela me tratou super bem e disse que era a primeira vez que o Caio levava uma moça lá na casa dela. Ele ficou pedindo para ela parar com aquilo, mas
Ela me fez sentar, tomar um café e ainda comi bolo. E posso falar uma coisa? Eu adorei. Nossa, eu adorei conhecer a mãe dele. Logo depois chegou o pai e o irmão e, por incrível que pareça, eu me senti muito bem. Helena, desculpa, eles te alugaram tanto, né? Ai, que isso, imagina. Eu adorei conhecer sua família, adorei. Um dia você pode ir lá em casa também, viu? Então, tá vendo? É isso que eu não queria. De verdade, a minha preocupação sempre foi essa. Eu não quero que as coisas ultrapassem os limites, entendeu? Ei, que isso, relaxa. Não tô te pedindo em namoro, não, garoto. Muito menos em casamento. Tô só falando porque ultimamente a gente tá mais próximo, só isso. Eu sei, mas é isso que eu não quero. Eu não quero confundir as coisas e depois as coisas darem errado, sabe? Eu não quero isso, não é pra mim. Ele falou isso e eu entendi. Nossa relação era só aquilo e ponto. A gente se encontrava, ficava junto, e aí cada um voltava para sua casa. Sem mensagem de boa noite, sem ligação para saber se está tudo bem ou não. Mas por mais que ele falasse isso, naquela fase, como eu disse, a gente se aproximou demais. Eu via que ele me queria por perto. E o Caio até começou a ter umas atitudes que até então ele nunca tinha tido. Sabe assim, como demonstrar um certo ciúminho de coisas que via nas minhas redes sociais, ou de quando eu dizia que não podia encontrá-lo porque eu ia sair com as minhas amigas, por exemplo. E aí, eu não aguentei. Por mais que ele falasse tanto sobre ter pavor de namorar, eu comecei a perceber que a gente estava indo por um caminho diferente daquilo. Quando eu dei por mim, quando eu percebi, eu já estava cancelando os compromissos com as amigas só para ficar com ele. Eu me pegava olhando para o celular para ver se tinha alguma mensagem dele e ainda ficava olhando sem parar para as redes sociais dele. Não teve jeito. Quando eu percebi, eu já estava apaixonada pelo Caio. Poxa vida, eu tinha resistido tanto. Mas aquela mudança no comportamento dele me fez mudar também. Na minha cabeça, se ele queria me ver com tanta frequência, se ele tinha até ciúme de mim, era porque ele também estava sentindo algo diferente. Mas, de repente, ele tivesse com medo, de admitir alguma coisa. Eu tô errada? Será que eu tava muito louca pra pensar um negócio desse? Pra piorar, ele me levou mais vezes na casa da família. Sempre dizendo que era rapidinho pra resolver uma coisa ali, outra ali, mas sei o quê. Mas no final, eu passava era horas lá. Eu jantava com a família dele, eu conversava. E um dia, ele até me falou que estava muito tarde para eu ir embora e perguntou se eu não queria ficar para dormir com ele. Não. Aquilo já era demais, né? A gente estava ultrapassando a maior barreira de todas, a maior de todas. Como que eu não ia imaginar que a gente estava junto para valer? Como? Eu não quis falar sobre isso com ele para não assustar. Mas era óbvio que a gente estava deixando de ser apenas amigos coloridos e passando a ser uma coisa maior. Depois daquele dia, nós passamos a dormir juntos direto. Ele também acabou conhecendo os meus pais, sem perceber, aos poucos, bem devagar. O Caio estava aprendendo que namorar não é tão ruim. E eu estava completamente apaixonada por ele. A gente passou a se falar todo dia, o dia todo, desde a hora em que a gente acordava até a hora da gente dormir. E era muito gostoso ter alguém para compartilhar a vida de novo. Nossa, eu estava tão feliz. Mesmo que a gente ainda não tivesse oficializado nada, era óbvio que nós estávamos namorando. Quer dizer, como chama quando duas pessoas se falam o dia inteiro, se veem todos os finais de semana, conhecem a família um do outro? Namoro, não é? É namoro. Bom, pra mim era. Mas
eu descobri da pior maneira possível que era só pra mim. Foi num final de semana, numa sexta-feira. A gente já tinha combinado de sair pra jantar, só que aí o Caio ligou desmarcando, dizendo que tinha esquecido que tinha um happy hour do trabalho. É claro, né? Eu fiquei chateada, mas a gente combinou de se ver no dia seguinte e tudo bem. Então eu falei, bom, vou ficar em casa, vou ver um filme, vou dormir cedo. Mas sei lá, de repente me deu um aperto no coração, sabe? Uma sensação ruim. E tá, eu sei que eu tive uma atitude maluca, mas eu me levantei, resolvi passar na frente do bar onde eu sabia que o Caio ia estar. Batata. Foi só passar ali que eu vi. Eu vi ele beijando uma mulher que estava sentada no colo dele, no colo. Nossa, aquilo me destruiu. Aquilo acabou comigo de uma forma que eu nem consigo explicar aqui. Eu parei o carro. Eu parei o carro e já fui fazendo barraco. O Caio me pegou pelo braço, me afastou da mesa dos amigos dele, que ficaram, claro, né, olhando toda a situação. Você pirou, Helena? Você pirou? Que palhaçada é essa? Eu pirei? Eu, Caio? Eu que pirei? Eu? Quem tava beijando outra é você. Você que tava lá de amasso com outra pessoa, Caio. Como assim outra? Que papo é esse, Helena? Olha aqui, peraí. Você tá confundindo demais as coisas. Não tô confundindo nada. Tudo bem que a gente sai, que a gente gosta de estar um com o outro. Mas eu sempre deixei claro pra você, eu não quero namorar, entendeu? Mas, Caio... Não tem mais, Helena. A gente se fala o dia todo, a gente se vê toda hora. Como que isso não é namoro? Me explica, como? Eu não sou responsável pelas coisas que você cria na sua cabeça. Da minha parte, eu sempre fui honesto com você. Eu não quero relacionamento. Não quero. Alguma vez eu te pedi namoro? Pelo amor de Deus. Então não viaja. Não quero cobrança. Ele falou tudo isso. Virou as costas e voltou pro bar. Simples assim. E eu fiquei ali parada, totalmente arrasada, humilhada. Passei aquela noite toda me odiando por ter me iludido, por ter imaginado coisas, por ter visto coisas onde não existiam. O Caio estava certo, ele nunca tinha me prometido nada. Fui eu que fui uma tonta por achar que eu poderia fazer com que ele me amasse. No dia seguinte, mais tarde, ele me mandou uma mensagem pedindo pra gente se encontrar e eu fui. Ele me pediu desculpa pelo jeito que ele falou comigo, mas disse que não retirava nenhuma vírgula. Ele ainda falou que, apesar de me adorar, ele não quer nada sério, que entendia se eu não quisesse mais me encontrar com ele. O problema é que eu quero. Eu quero continuar me encontrando com ele, eu quero. Eu fico me dizendo que ele não fez nada de errado, que ele realmente nunca falou em namorar e que por isso ele tem o direito de ficar com quem ele quiser, não é? Mas me dói, sabe? Me dói muito. As minhas amigas falaram pra eu pular fora desse relacionamento porque ele não teve o menor respeito por mim. Eu não consigo. Eu fico defendendo ele. Fico dizendo que ele tá certo, que ficar sem compromisso era o nosso acordo. Mas será mesmo que ele não tem nenhuma responsabilidade afetiva nessa história? Será que ele foi tão sincero assim? O que eu sei é que, enquanto ele se sente no direito de sair com outras mulheres, eu fico aqui. Eu fico aqui só esperando uma ligação dele pra sair correndo pros braços dele. Eu não consigo pular fora dessa relação. Dessa relação que, na verdade, só existe pra mim.